Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tito. Tito, capítulo 2, vamos ler o versículo 11. E depois eu quero ler Efésios. Então eu vou ler Tito e Efésios. Coisas lindas estão acontecendo. E você está fazendo parte disso. Às vezes a gente nem nos apercebemos. O exército está cercado e o garoto lá não consegue ver tudo o que está acontecendo, até que o profeta ora e diz: abra os olhos dele, Deus, para que ele veja. Essa é a minha oração também. O livro de Tito, a carta escrita a Tito, pelo apóstolo, no capítulo 2, versículo 11, nós temos meditado, em alguns dias passados, alguns domingos passados, nós refletimos sobre fé. A fé que impulsiona, a fé que nos traz até aqui, a fé que nos anima na caminhada, irmãos. Caminhada difícil que estamos enfrentando, tempos difíceis, mas a fé nos revigora, nos anima, a fé nos fortalece, a fé nos alegra. A fé é o dínamo, é a explosão que nos faz caminhar cada dia, e ela se avoluma, ela tem tamanho. Então, os discípulos pediram: Jesus, aumenta-nos a fé. É claro que virão experiências para que isso aconteça. A fé sendo cada dia maior, agarrada com o Senhor, caminhando essa caminhada de expectativa da promessa de um Deus que está fazendo a obra dele nas nossas vidas. Então você que está aqui, que acredita nisso, que está motivado pela fé, amém, glória a Deus, pelaquela semente que Deus tem plantado no seu coração. Não deixe o diabo roubar isso de você, muito pelo contrário, rega, sustenta, anima-te, leia a palavra, esteja no meio do povo de Deus, ore ao Senhor, não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Eu sei que o diabo vai tentar fazer isso, é o papel dele. Esse é o papel dele, mas o nosso papel é nos mantermos fiéis, firmes, vivendo o que a palavra ensina, obedecendo ao Senhor, porque aquilo que está garantido para nós, vale a pena, irmãos, vale a pena, vale a pena. Então, se empenhe, dedique-se, não se afaste dos caminhos do Senhor. Então, nós já falamos sobre isso, é um assunto para ser repetido, tantas quantas vezes forem necessárias. Mas também, como eu já anunciei, eu quero falar sobre outros assuntos que são relativos a essa estrutura da teologia, da nossa fé, da nossa caminhada, daquilo que nós cremos, daquela verdade que nos impulsiona, da verdade que nos sustenta. Então, hoje eu quero começar a falar com você sobre salvação, falar sobre salvação, a teologia da salvação, a doutrina da salvação. Por isso eu quero ler esses dois versos, essas duas passagens de Tito e de Efésios. Efésios serão 2 versos e Tito é mais um, esses 3 versos que retratam esse assunto, e nós estaremos meditando, refletindo essa verdade, para que ela encontre lugar no nosso coração, para que ela nos modele, porque nós precisamos estar modelado, irmãos, no conforme da palavra de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Vou ler de novo. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E Efésios, capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, também falando desse mesmo assunto, porque é um assunto que permeia a Bíblia. Esse é um assunto que nos é apresentado de diversas formas, em vários lugares, para que nós sejamos provocados, porque ele é o assunto de base.
Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém ouse se gloriar quando ganhar esse presente. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que traz a nós uma verdade tão extraordinária, e nós queremos viver a inteireza disso. Exploda esta palavra dentro de nós, Deus. Nós não queremos tratar as coisas do Senhor com indiferença ou na superfície, mas nós queremos águas profundas, nós queremos realidade profunda com o Senhor, para que aquilo que o Senhor tem para nós, nós possamos experimentar e vivenciar na inteireza disso, em nome de Jesus, amém, amém. Pois bem, irmãos, nós vamos estar meditando nisso, nesses assuntos de interesse da fé cristã, do compromisso, porque existe aí um bocado de religiões, um bocado de alternativas, e para que você faça as suas escolhas, você precisa estar ciente do que é, qual é a proposta que é ofertada, que é oferecida, e a partir daí, você se posicionar. Aliás, esse foi o tema do retiro dos jovens, posicionamento, amém? E ali eles foram provocados de diversas formas, através de várias palavras, a estabelecer um posicionamento, se posicionarem. E o texto básico deles, que não é esse que nós lemos, está lá em João, quando Jesus fala sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, e isso causou uma indisposição nos seguidores de Jesus, e diz: que conversa é essa? Que discurso é esse? Não consigo entender, eu não aceito esta palavra. Olha, eu não aceito esta palavra. E aí Jesus disse: então, a porta da sala é a serventia da casa. Vá. Se você não aceita isso, vá. E muitos foram. E ele olhou para os 12 e disse: e aí, vocês querem ir também? Aí Pedro, pegando a palavra, ele diz aquele texto célebre: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando ele se posiciona ali, os 12 dizem: é isso que nós queremos. Então existe um grupo que quer as coisas sérias de Deus, amém, glória a Deus pela sua vida, que aqui está, numa demonstração de que está buscando alguma coisa mais séria de Deus, que Deus te revele, te mostre e te fortaleça nessa caminhada, nessa busca. Então, essa foi a palavra lá, que serve para nós também, irmãos, nos posicionarmos, estamos posicionados com relação ao que Deus tem para nós, que não sejamos espectadores, que não sejamos aqueles que sentam na arquibancada e ficam assistindo o que está acontecendo, mas sejamos aqueles que estejam participando do que está acontecendo, oferecendo aquilo para o que nós nos propomos fazer. Então, reparto com a igreja a palavra de posicionamento que esses meninos, essas meninas foram convidadas a assumir para suas vidas, se posicionarem diante das coisas de Deus. Pois bem, mas eu quero falar sobre a doutrina da salvação. Existe uma palavra grega para isso, chamado soteriologia, que é o estudo da salvação, das coisas ligado a esse assunto, soteriologia.
Então, você que gosta de estudar, essa é a área que dedica tempo e pesquisa e fundamentação para sustentar isso que nós temos recebido. Se é que você já recebeu, se não, é uma noite boa para isso, oportuna para receber a salvação. Soteriologia. E a salvação, no princípio bíblico, no ensino bíblico, na doutrina bíblica, ela tem um conceito, ela tem uma verdade, uma ideia a ser transmitida. O que quer dizer salvação? Porque está banalizado hoje. As pessoas pensam que salvação é mudança de endereço só. É ter uma casa reservada no endereço celestial. Pronto, já estou salvo. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Isso é pequeno diante da grandeza do que seja a salvação. Salvação é liberdade. É libertar daquilo que se prende. Salvação é ser livre, irmãos. Nós estamos sendo conduzidos em aprisionamentos mentais, emocionais, sentimentais. São criadas amarras para segurar as pessoas, para impedir as pessoas de ser felizes, de voar, de experimentar, de avançar. Estão sendo impedidas porque estão vivendo tempos de aprisionamento. Quando salvação é o contrário disso, é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender em que âmbito de libertação eu preciso viver, que a palavra me propõe. Quando nós entendermos e navegarmos nestas águas da libertação, do fluidez, da ida, do compromisso sério com o Senhor e do descompromisso com esse mundo material, então nós vamos viver um novo tempo. A alegria vai expandir no nosso coração, porque não haverá amarras, aprisionamentos, condenações, acusações, dedos em riste, apontado. Vai ser liberto disso. Porque essa é a proposta da palavra, liberdade no Senhor, liberdade no Espírito. Essa é a ideia do que seja, a princípio, salvação. Salvação, sejamos livres, sejamos salvos. Consiste em arrependimento, arrependimento das coisas que fez, e que magoou, que afrontou, que desagradou o Senhor das nossas vidas. Quanto tempo faz que não há um arrependimento, às vezes, no coração? Será se não temos incorridos em falhas? Creio que não, porque somos tão propensos aos erros. Então, arrependimento, um pedido de arrependimento, uma postura de arrependimento, tem que estar presente, mais frequente, no nosso coração, na nossa mente. A fé, que já meditamos sobre isso, ela tem que ferver no coração, ela tem que ter espaço suficiente para os braços se abrirem, para o passo ser dado, para a porta do coração ser aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E já é dito que a porta do coração, a tranca do coração, a chave, só funciona pelo lado de dentro. Então não é pelo lado de fora que se abre o coração alheio. O nosso coração é aberto pelo lado de dentro. Então a fé vai dar espaço para que eu tenha a disposição para abrir o meu coração para o convite daquele que é o autor e consumador da fé. E conversão. Tanta gente sem conversão. Conversão não é uma linguagem, um termo matemático, né? É você converter, é você virar, mudar a posição. Há que se ter conversão para a efetivação da salvação. E o processo continua. Santificação. O
que é um assunto que nós deteremos mais tempo nele. Vamos pensar mais do que seja santificação. Então nós estamos caminhando e nós falamos sobre fé. Agora estamos abrindo o assunto que não vai esgotar agora, sobre salvação. Depois falaremos sobre santificação, falaremos sobre bênçãos, falaremos sobre esses assuntos, que são os assuntos constitutivos da religião cristã, que nos cria, que nos faz elo com o Senhor, que é o Deus que escolhemos servir. Santificação, portanto, é um tempo, é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem vários atributos, que faz com que esses atributos presentes nele, o levam a ser classificado como Deus. Deus é Deus porque Ele tem nele atributos, qualidades, que faz desse ser uma pessoa que seja classificada, enquadrada, tida como Deus. Dos vários atributos que Ele tem, a santificação é um deles, que é um dos atributos comunicáveis. Ele quer que sejam santos, como eu sou santo, diz Ele. Então é um atributo que está nele, mas que Ele quer que esteja presente no povo dele. Tem atributos que não, que é só dele, mas tem atributos que é compartilhável, e esse é um deles. E a glorificação, glorificar o Senhor com palavras, com elogios, com termos, aleluia. Nós aprendemos nas quartas-feiras aqui, usar a palavra aleluia, tão presente nos salmos. Tem salmo que começa e termina se utilizando desse termo, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, é a tradução dele. Então, você que às vezes lhe falta alguns termos para glorificar, se utilize dele também. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, toda honra e toda glória, riqueza, sabedoria. Então, glorificar ao Senhor é também uma das nossas atitudes, resultado da salvação. Quem é salvo promove, exercita, faz isso. A ideia de salvação é uma ideia de cura, de bem-estar. Então, estar curado é a ideia de estar presente em salvação. Quem é salvo está no processo, está debaixo desta bênção de cura, porque salvação é isso também, é a ideia, está dentro desse termo. Também, além do que já falei aqui, de bem-estar, ou seja, o mal-humorado está em dissonância com o resultado da salvação. Então sorria, às vezes, peça para, eu estou com dificuldade de rir, peça para alguém fazer cócegas em você. E é gostoso quando um anjo de Deus faz cócega na gente, né? Aí vai dizer, não sei, pastor. Então, você poderia saber. Então, resgate é outra ideia presente. Às vezes, irmão, você não sente, às vezes, voltando um pouquinho, uma alegria assim, que você fala, não sei de onde veio, mas, ai, que gostoso, uma vontade de sorrir, o coração alegra. Tem hora que eu sinto isso, sim. Eu penso que é Deus que está me alegrando o coração, alegrando a minha alma. Isso é bom, gostoso, e nós precisamos exercitar isso. Deus, eu preciso estar mais alegre, feliz na Tua presença, porque isso é evidência daquilo que está, porque o Senhor está na minha vida. É a libertação do perigo. Salvação também expressa essa ideia, libertação do perigo, do sofrimento. Então, essa ideia, essa palavra é muito rica. Então ela é expansiva para várias áreas de alcance. Ela alcança o bem-estar, ela alcança a riqueza, ela alcança a saúde, ela alcança a felicidade, ela alcança o resgate. Então ela vai permeando a minha vida, porque salvação é um negócio dos céus. E tudo que é dos céus, ele é
de bom valor, faz bem para nós. Que bom se você está pensando, ouvindo e pensando que precisa de ter salvação na sua vida, se você está se avaliando e dizendo, eu preciso disso, eu quero isso. O autor da salvação, aquele que presenteia com a salvação, ele está presente neste lugar. Ao alcance de um som, de um gemido, de uma voz, ele está aqui, observando, acompanhando. Então, você tem a liberdade de se achegar ao Senhor da salvação. Então, salvação é uma doutrina cristã, presente muito fortemente na religião cristã, porque ela está associada intimamente também com a ira, salvação da ira, salvar da ira. E aqui está se referindo à ira de Deus, do julgamento de Deus, que Deus fará sobre todo o pecado. Todo o pecado não ficará sem o seu preço, sem o seu pagamento. O pecado reivindica o seu pagamento, e ele será pago. Todo o pecado será pago. É bem verdade que a salvação liberta, tira a pessoa de debaixo dessa ira, desse preço, desse pagamento, dessa cobrança que está pronta, feita, desenhada, estabelecida, e já está, como diz, um título, uma nota promissória, pesa sobre as pessoas que ainda não tiveram a sua nota rasgada, ainda não efetivaram a salvação em suas vidas, porque todos somos pecadores, por natureza, com exceção de Jesus, que não nasceu da concepção de homem e mulher, todos os demais somos pecadores. Eis que em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe, já diz a palavra. Todos ofendemos a Deus. Às vezes a pessoa vem com um argumento, que é um argumento que lançou na sua mente para criar nela um conforto de defesa, dizendo, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou um homem ou uma mulher de bem, eu respeito as coisas, então eu acho que nessa área eu não vacilei, eu não tenho pecados. Isso é uma mentira, das muitas outras que o diabo é bom de inventar, e que tem gente que é bom de repetir, e aí acaba por segurar e transmitir, e se alimentar de uma mentira como essa. Todo mundo é filho de Deus, outra mentira. E aí vai, mentiras que muitas vezes estão sendo repetidas nos lábios de pessoas que não deveriam. Então, quando fala que a pessoa nunca roubou, nunca matou, ok. Socialmente você está bem, ótimo por isso. Mas isso só causa benefício social. Mas quando a Bíblia fala que a pessoa precisa de salvação, é porque ela não está tratando dessa questão de social, mas é uma questão espiritual. Há uma necessidade de um acerto com Ele. É a Ele que nós devemos o pedido de perdão e de arrependimento. É para Ele. Deus me perdoa, eu me arrependo, eu me refaço aqui. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Muito bem. Então, somos pecadores, todos estamos debaixo, portanto, da ira de Deus. A salvação tira de debaixo da ira do Senhor. Esse é o ponto. Essa é a questão que estamos a conversar. O pecado é a questão, mas a salvação é a resposta. O pecado é o problema, mas a salvação é a solução desse problema. O pecado é a doença, mas a salvação é o remédio
para essa doença. Então, há alternativa, há solução, há resposta, há uma alternativa de Deus para nós, para as pessoas, para os seres humanos, e está pronta, disponível. Gostaria de mencionar aqui alguns itens que corroboram com isso, pela palavra, para que nós nos conscientizemos, porque aqui o objetivo, aqui a conversa aqui, a pregação desta noite, é para nos levarmos ao conhecimento dessa doutrina, para que, conhecendo essa doutrina, nós possamos nos posicionar. E aí eu sei que eu estou falando aqui para um público de 90% de crentes e membros da igreja, ou familiarizados com esse ministério, e estão congregando, agregados aqui. Então, a você, e extensivo também, naturalmente, aos visitantes, que a palavra fala de formas diferentes, nós estamos sendo aqui, caminhando para o entendimento dessa doutrina, para depois nos posicionarmos quanto a isso, irmãos. Há necessidade de posicionamento. Aí eu volto no tema do retiro da juventude, posicionamento. É preciso se posicionar, pelo sim, pelo não, pelo quente, pelo frio, pela esquerda, pela direita, para cima ou para baixo, tem que se posicionar. Deus pede um posicionamento, Ele requer um posicionamento, e aí cada um tem a liberdade de fazer, e deve fazer, porque será a partir disso que será conduzido ou para a esquerda ou para a direita da posição de condenação ou de salvação do Senhor. Em Romanos 8, 29, nós lemos: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Texto bíblico: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. A salvação promove transformação. A salvação promove transformação. Se não está vendo isso, se eu não consigo enxergar isso, tem alguma coisa errada. E eu venho aqui para alertar você: ajeite o que está errado enquanto ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas fechará certamente. Então, tome cuidado. O modelo, o padrão, mas o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? O modelo é Cristo. Aí tem uma outra mentira: não olhe para mim, uma falácia, não olhe para mim, olhe para Jesus, não olhe para a minha vida. Quando a pessoa faz isso, ela está escondendo atrás de falhas, porque a Bíblia nos ensina a dizer: olhe para mim, estou aqui fazendo o melhor de mim, e se você fizer o que eu estou fazendo, você estará fazendo o que eu estou copiando em Jesus. Então nós precisamos ter homens e mulheres, jovens, adolescentes, posicionados para dizer: olha para mim, eu estou fazendo, eu estou me empenhando, eu estou dedicando, olha para a minha vida. Não se esquiva, não se esconda, não faça outra coisa que não seja se posicionar. Deus quer ver homens e mulheres posicionados, comprometidos com Ele. Senão, o que é ser cristão, se não for para se posicionar? Se posicione e diga: siga os meus passos, porque eu estou seguindo os passos do Senhor. Também nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 23, a qual aqui está se referindo à igreja, ou seja, cada um de nós, eu, você. Às vezes nós fazemos assim, irmão, a igreja. Tem tantas igrejas, as igrejas não estão mais fazendo o que precisa ser feito, as igrejas desvirtuaram, as igrejas metendo pau na igreja. Oh, insanidade! Quem é a igreja? Ou então eu não sou. Por favor, repita para mim: quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. E você ousa falar de quem você é? Ou então você não é organismo vivo, membro da igreja. Aí você tem autoridade para falar o que você quiser, porque você está alheio e está externo à igreja. Mas enquanto você diz que é, e quero crer, e desejo em nome de Jesus que você seja igreja, então defenda a igreja, levante-se, por ela o Senhor Jesus deu a sua vida. Será que ela tem valor para Ele?
E serei eu a denegrir a imagem da igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, nós levantamos essa bandeira. Se ela não está bem, a culpa é minha, a culpa é sua. Quanto tempo você está orando para que ela melhore? Ou o que você está fazendo para que seja melhor? É fácil, irmãos, é fácil apontar o dedo. Ah, isso, ah, aquilo. Não incorra nisso, para não trazer sobre você dores, que vai te fazer muito mal. Toma cuidado. Por ela o Senhor deu a sua vida, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É um compromisso de Deus, tornar a igreja cheia do Espírito dele, para que a igreja seja igreja. Quem aqui que não tem pecado? Quem aqui que não tem erro? Agora, viver na plenitude de Cristo, cheio de Cristo, essa é a proposta, até ver Cristo formado em vós. Até ver Cristo formado em vós. Ah, chora, Deus, forma Cristo em mim. Oh Deus, o que me falta? O que eu preciso? Esse é o choro, essa é a oração, essa é a busca. Nós lemos em Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor, Daniel, essa é para você, meu irmão. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer e entender o entendível, compreender o incompreensível. É esse o desafio. Olha o tamanho desse mar. Pois bem, é nessas águas que eu quero mergulhar e sair do outro lado, cheio de vigor e de experiência com o Senhor. Nós lemos em Colossenses 2, versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberão a plenitude. Então, irmãos, não fica no minguado, não. A gente vai viver algo de bom, de novo, extraordinário de Deus, à medida em que a busca, o desejo, a fome arda em nossos corações. Eu desafio você a sonhar, a desejar, a avançar. Faça isso, busque isso. Isso tudo eu estou dentro da tônica da salvação. Você vivencia isso. Ou você já experimentou o que seja isso. Então, que você seja uma bênção, irmãos. Nós vamos abrir um tópico para conversar sobre isso. Seja uma bênção, minha irmã. Seja uma bênção, meu irmão. O tempo todo. Por favor. Vivamos o sobrenatural. Tenhamos a plenitude da divindade em nós. Viver o sobrenatural. Uau! Que coisa maravilhosa. Viver o sobrenatural. O natural é fácil, irmão. O mundo sabe viver e apresenta como alternativa cheio de argumentos para cada um daqueles que estão iludidos. Porque é efêmero, é passageiro, é podre. O que é sobrenatural tem o valor que a tua alma, teu espírito precisa e clama e deseja. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós lemos: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Transformado na própria imagem do Senhor. Transformado na própria imagem do Senhor. E eu vou pular aqui porque eu já quero encerrar.
2 Pedro 1,4 diz: por fim, vocês se tornam coparticipantes da natureza divina. Chama o louvor aqui, por favor, a equipe de louvor. Você é coparticipante da natureza divina. Coparticipante da natureza divina. Você consegue entender o que quer dizer isso? Você capta isso? Participante da natureza divina. Amém?